exemplo, tem uma frase da Elsa Schiaparelli que ela diz: os chapéus complicados, horrorosos, pesados e pouco atraentes, tudo provava que uma Paris convulsionada e pisoteada ainda possuía senso de humor e decidira, para defender sua verdadeira personalidade, exibir uma fronte que roçava intencionalmente o ridículo. Esse é o High Low, o podcast sobre os altos e baixos da moda. O meu nome é Olivia Merchior e eu sou Isabel Junqueira. Oi, Oli. Oi, Bel. E aí, já surtou? Já, mas hoje, por acaso, estou num dia mais calminho. Eu gosto quando a gente faz o nosso podcast, sabia? Minha calma. Né? Depois de ficar lendo, né, o final de semana inteiro sobre guerras. Só pra vocês saberem, hoje a gente vai falar sobre moda e guerra, principalmente focando na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, com um aspecto mais europeu, né? Depois a gente explica por quê. Mas eu não sei se você sentiu isso, mas eu fiquei pensando, caramba, quanta coisa a gente já passou, assim. Os tempos de calmaria e paz, na verdade, eles não existem, né? A gente tem essa ilusão, né? Com toda a crise, com toda a guerra, as perdas são óbvias, né? As perdas econômicas, as perdas de vida. Mas tem também muito avanço que vem por conta das guerras. Com a gripe de 1918, né, a influenza, muitos sistemas de saúde público foram instaurados, por exemplo. E aí, só lembrando que essa gripe espanhola, que na verdade era uma gripe americana, né? Não era exatamente, espanhola. Não era espanhola. Mas imagina, uma das piores pandemias que já acometeram o mundo aconteceu exatamente entre as duas maiores guerras que a gente já viveu. Então, realmente, é da gente pensar que se a gente sobreviveu ao século XX, espero que a gente sobreviva ao século XXI. Temos aqui registros da possibilidade de sobrevivência. E no campo da moda, né, é impressionante a quantidade de inovação, né, e a criatividade que vem de momentos de crise e de guerra. Mas é interessante porque quanto mais eu lia sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, eu ficava achando como somos bonequinhos manipuláveis por pensamentos maiores, né? Falei, caramba, cara, como que a partir, inclusive, do vestuário, a gente começa a ver como a massa, né, como as populações são manipuladas pelo seu tempo, né? A serem, a pensarem, a falarem, a se vestirem de uma forma que tem muito mais a ver com uma necessidade, né, de algo maior, como um Estado, como um reino, como um império, do que com as nossas vontades pessoais, né? Mas, assim, no caso da Primeira Guerra, é visível. Antes da Primeira Guerra Mundial, existia uma imagem de mulher e depois não era só aquela coisa bela, como é que é ela? Bela, recatada e do lar. Né? A Primeira Guerra meio que boneca, quebra, né, com isso. A bonequinha de casa, né? Aí, antes da gente até começar nessa... A mudança radical. Eu achei interessante a gente pontuar, até explicar para os nossos ouvintes um pouco do porquê que a Primeira Guerra acontece. Porque, para mim, ela é determinante para a gente entender o que acontece com o vestuário. Essa virada do século XIX e do século XX, é o momento onde essa ideia do Estado-nação começa a emergir. Para que a gente entenda isso, a gente precisa entender o que é a diferença de um império e de um reino e de um Estado-nação. Quando a gente pensa no Estado-nação, a gente está pensando em Estado num lugar que tem política e uma geografia comum, ou seja, tem um governo comum e tem fronteiras geográficas comuns, mas também tem a ideia de nação. E a nação dentro desse espaço geográfico e político, você tem uma etnia e uma cultura predominante. Para a gente entender o que era isso antes, durante a Revolução Francesa do século XVIII, apenas metade da população
da França falava francês. E dessa metade da população, 13% falava uma versão de francês. Um império e um reino, ele agregava diversas culturas e diversas etnias. Então, você, por exemplo, podia andar pelo Império Austro-Húngaro e não necessariamente todas as pessoas do Império Austro-Húngaro falavam a mesma língua, ou se vestiam da mesma maneira, ou tinham os mesmos rituais, as mesmas cerimônias. Era muito diverso. Essa virada da ideia de que essa fronteira, para ela se fortalecer, essas pessoas ali dentro daquele território, elas deveriam virar uma nação uniforme, homogênea, faz todo sentido quando você pensa a necessidade de um uniforme. Também pensando no Estado-nação, a gente também não pode esquecer do papel da mulher e das sufragistas, que antes da Primeira Guerra elas estavam lutando, já existia na Nova Zelândia e em alguns outros países, elas já poderiam votar, mas até então, nas potências, né, econômicas mundiais, nos maiores países, a mulher era retirada de toda decisão política. No início do século XX, é fundado, né, o Partido das Sufragistas na Inglaterra, em 1903, e elas começam a ter uma atuação também muito forte, querendo fazer parte das decisões, né? Então, é interessante a gente pensar em todo esse ambiente que está sendo construído, dessa saída do reino, da aristocracia. A ideia de fortalecer um espaço geográfico tem muito a ver com fazer com que as pessoas se vistam parecido, fazer com que as pessoas acreditem numa política única e que elas falem uma língua única, né? Eu achei uma matéria, isso de jornal, da Colette, que é a minha escritora favorita, é uma escritora francesa, mas ela também era jornalista. E ela conta uma história esse texto foi publicado em 1917. É a seguinte: um sargento volta do front, ele chega na Gare de l'Est, em Paris, e ele sai do trem, ele tá louco de saudades da esposa dele, que ele não via há um tempão, esperando, né, a esposa loira, magra, tão feminina, tão frágil. E quando ele não a reconhece, né, quando ele a vê, ele encontra um pequeno segundo-tenente usando uma capote azul cinza, né? Capote é a veste dos soldados franceses na Primeira Guerra. E ela também estava usando um chapéu de polícia, né? Porque os uniformes dominam o vestuário da mulher nessa época, não só porque elas começam, né, a ocupar esses espaços que eram de homens, mas muitas também usavam por patriotismo. Eu acho que essa ideia de patriotismo é o principal pensamento que a gente precisa ter quando a gente vai pensar tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra. Sendo que na Primeira Guerra, isso é uma construção, né? É uma ideia de pátria, uma ideia de algo, uma fronteira comum de pessoas que vão atenuar a sua própria cultura, a sua própria origem, para fazer parte de algo maior. O uniforme, na Primeira Guerra, ele fez com que as mulheres deixassem de ser essas bonecas donas de casa e elas participassem de uma vida política, elas deixassem de ficarem trancafiadas em casa e serem objetos de adoração. Isso lembrando que tem 2 livros que eu li sobre a Primeira Guerra e que são bem interessantes, que falam sobre isso. Um é o Dressed for War, que é da Nina Edwards, e o outro é Great War Fashion, da Lucy Edlington. E a gente vai deixar também nas referências. Ela fala, inclusive, uma coisa muito, muito, muito forte, que é nessa virada do século XVIII para o século XIX, que é exatamente o momento da Revolução Industrial, os homens pareciam produções em massa e passam a não expressar emoções publicamente. A vestimenta se torna escura e simplificada. E aí ela usa uma frase que era "stilled to suffer uncomplaining", ou seja,
fortificado, né, como fosse metalizado para sofrer sem reclamar. Então, esse homem é esse homem que tem um vestuário completamente rígido, é uma alfaiataria que também diminui muito, diminui completamente a sua frivolidade, mas também que ela se torna mais seca, ela gasta menos, ela não é exagerada, e é esse homem que vai lutar como um homem igual a todos, né? Não existe mais essa ideia do homem que tem mais, então tem um mais bordado, que tem um mais cor. Isso fica para o vestuário feminino. E a Colette fala, né, que o marido esperava essa mulher frágil, né? Então eu acho legal a gente rebobinar um pouquinho e falar como é que era a moda antes de 1914. Não tem como a gente falar da moda pré-Primeira Guerra e não falar da toilette, que não é a toilette onde a gente vai para fazer as nossas necessidades. A toilette que eu tô falando é la toilette, que é o ato de se vestir, né? Que é quase uma arte. E dependendo do seu lugar na pirâmide social, quanto mais alto você tava, a duração era maior, né? Então o ato de se vestir era caro, demandava tempo, e dependendo de quem você era, existia todo um staff, né, para te ajudar a se vestir. Antes da Primeira Guerra Mundial, o que era muito importante era o que não se via. E o símbolo todas essas roupas que ficavam embaixo da roupa é o corset, que modelava o corpo da mulher para formar um S. Os cabelos também muito longos, né? Muito trabalhados. Na figura das Gibson Girls. As cores pálidas, né? Porosas. Existia toda uma formalidade. E essa elite trocava de roupa 4 vezes por dia. Quer dizer, obviamente dependia, né? Da classe social. Dependia da classe. Mas se você era uma pessoa com privilégios, pelo menos uma vez por dia você trocava, né? Uma vez na manhã, depois no final do dia existia um tipo de roupa feminina que era o tea gown. Então... Bem, e com a dificuldade de botar aquele corset todo e todas aquelas roupas, para você imagina quanto tempo, e assim, praticamente o dia inteiro trocando de roupa, né? Mas para os trabalhadores, né, para as pessoas normais, o guarda-roupa era muito enxuto, na verdade, né? Existia só 2 tipos de roupa. Não tem essa coisa de roupa da manhã, roupa para tomar o chá, roupa para o baile, roupa para tudo, né? Roupa para o final de semana, para ir para casa de campo. O guarda-roupa de uma pessoa comum, na verdade, é a roupa de trabalho, né, que é durante a semana, e a roupa de domingo para ir para a missa, dar uma volta. E é interessante porque 2 pontos que a Nina Edward ela traz no livro, no Dressed for War. Um é que essa história, por exemplo, de mulheres usarem calças. Que as mulheres não usavam calça. Da coisa da aristocracia. Porque as mulheres, por exemplo, tinham várias mulheres que eram mineradoras antes da guerra. E que, na verdade, elas usavam calça e usavam uma saia por cima da calça. E lembrando que essa silhueta S, ela amarrava as mulheres de uma maneira que as mulheres não se movimentassem mesmo. Ela, inclusive, faz uma alusão à ideia da geisha e à ideia da amarração do pé das chinesas. Que a gente viu na exposição aqui em Paris dos sapatos, né? Que é um exatamente, né? Que deformava o pé das mulheres chinesas para elas ficarem em casa. E quanto mais deformado e mais pequenininho, menos elas conseguiam se equilibrar no seu próprio eixo. E elas tinham que ficar se movimentando cada vez menos. E isso era beleza, isso era o desejo, né? Também falavam, também tinha uma penetração ali. É curioso, né? Que antes da guerra existiam... As sufragetes, as feministas eram contra o corset. Mas muitos médicos também eram contra o uso do corset. Existem várias publicações científicas, né? Contra o corset, denunciando, falando que isso esmaga a costela, esmaga os órgãos internos, com a Primeira Guerra, que aos poucos o corset vai desaparecendo. A gente também não pode esquecer de mencionar que existiam estilistas, e aí de novo, que criavam
para uma elite, e uma elite bem avant-garde, né? A gente não pode esquecer de falar do Paul Poiret, que talvez, acho que no pré-Primeira Guerra, era o estilista mais importante, né? E ele fazia túnicas inspiradas pela Ásia, né? Existia todo um orientalismo nessa época. Tem também o Mariano Fortuny, que tinha aquele vestido lindo que era inspirado no Kiton, da Grécia Antiga, né? Que então já tinha uma silhueta reta que parecia uma coluna, né? Agora, sabe o que ela fala que eu fiquei muito impressionada? Porque geralmente é dado ao Paul Poiret essa ideia da libertação do corset. Ela diz que não, porque, na verdade, o que se usava era o corset por baixo. Ele eliminou a silhueta S. Não, ele não eliminou o corset. Isso é autopromoção dele, né? Porque ele sabia se promover como ninguém. Inclusive, ele se alista ao exército. O Paul Poiret tem essa história interessante que ele se alista, ele vai para a guerra, né, no auge da sua carreira. Ele é colocado como o principal responsável para simplificar e melhorar os uniformes franceses durante a Primeira Guerra. E quando ele volta para fechar a sua ele não consegue reabrir e morre na pobreza absoluta, com um funeral pago pela Elsa Schiaparelli, né? Que vai bombar, né? Que vai bombar, né? E a volta dele, ele fala que já é a época da Coco Chanel, né? No final da Primeira Guerra, no auge da Coco Chanel, onde ela tinha uma qualidade muito superior à dele em termos de manufatura das roupas. E aí que ele não consegue voltar e morre na extrema pobreza. Mas ele foi o responsável nas melhorias dos uniformes dos combatentes na Primeira Guerra, dos franceses. Que tem todo isso. Bom, a gente pode fazer um episódio só sobre o uniforme, né? Mas a cor do uniforme muda também na Primeira Guerra, porque durante séculos, mais de um século, pelo menos desde a época do Napoleão, o uniforme francês era com aquela veste azul marinho e a calça vermelha, né? Mas era super chamativo num campo de batalha. Então eles mudam para esse azul mais cinza, né? Uma cor mais neutra. Né? Mas antes de falar um pouco como as pessoas se vestem muda durante a guerra, eu queria falar um pouquinho sobre a importância da indústria têxtil, da indústria da moda, como ela se mobilizou, né, para defender a indústria francesa como um todo. Em 1913, a indústria têxtil empregava 34% de toda a classe operária na França. Ela gerava 1/3 de todas as exportações e ela era a segunda indústria francesa mais importante. Curioso, bom, aqui a gente está vivendo uma grande crise, né, a pandemia no mundo inteiro, e tá tudo fechado. Mas em 1914, as maisons de alta costura continuam funcionando num ritmo um pouco mais lento, mas todos os anos elas apresentaram as 2 coleções, primavera-verão, outono-inverno. Claro que parte da mão de obra se mobilizou para fazer, né, o vestuário para os soldados. Alguns espaços da Maison Vorte são cedidos para a Cruz Vermelha. As vendedoras da Galerie Lafayette costuram meias para os soldados. Enfim, tem tudo isso que a gente vê hoje também, né, durante a pandemia, né? Tem outra coisa parecida com o que está acontecendo agora, que é essa quebra da estética do privilégio, que as pessoas estão ficando com raiva das blogueiras, que, por exemplo, a Maite Proença, que foi falar que está limpando a casa pela primeira vez. Não sei se você viu isso. Mas a Primeira Guerra tem isso também. No Dress for War, ela fala... Existiam trabalhos em fábricas já, existiam trabalho em mineração, já existia o trabalho duro. O que a Primeira Guerra fez foi fazer com que mulheres de todas as classes começassem a se aproximar de alguma maneira por causa das adversidades, né? Escancara, né? E começa que as mulheres da aristocracia, elas começam a enfrentar
Alguns, obviamente, não é a mesma experiência. É muito interessante ver como, na guerra, as experiências de classe são completamente diferentes. Existe um entendimento maior da alta classe sobre esse trabalho duro feito pela classe trabalhadora, né, da sua época. Bom, a indústria têxtil e a indústria da moda são muito importantes, né? A gente falou no episódio do Luís XIV, a gente explica como essa ideia de Paris como capital da moda, né, com Worth no século XIX, começou. O funcionamento, né, de todas essas grifes acabam entrando em todo um discurso público, patriótico, que é visível em pôsteres, em jornais e revistas, em filmes de propaganda e, claro, em revistas especializadas, né, em revistas de moda. Eu vou citar aqui um dos editores mais importantes da época, que é o Lucien Vogel, que foi editor da Gazette du Bon Ton, do Style Parisien. Ele é mais conhecido como editor da Vogue francesa, que começa depois da guerra. Essa supremacia da alta costura parisiense, que continua durante a Primeira Guerra Mundial, não só tem uma importância econômica, mas é uma maneira também para a França de ganhar a guerra através da imagem, se mantendo como ditadora de tendências e do que é chique, do que é elegante, do que é bom. E já exportava para o mundo todo, né? Já exportava para o mundo todo, inclusive muito para o Brasil. Muito para o Brasil. As brasileiras e as argentinas, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra, eram grandes clientes da moda francesa. E uma coisa que também se vê em algumas revistas da época, como Le Petit Écho de la Mode, é o estímulo que a gente chama de upcycling hoje em dia, de reciclar, transformar um vestido de, né? Porque antigamente a moda era a silhueta de 1914, a silhueta de 1915. Então, de você pegar, de repente, um vestido do ano passado para virar um mantô hoje. Tinha um pouco da ideia, pelo menos, de você reciclar o seu próprio armário para ir atualizando, né? Porque a moda não parou. E é interessante porque existe toda uma estrutura para essa moda acontecer, né, na França. Então, a quantidade de cafés, de teatros, de eventos, de entretenimento, de festas. A vida social é muito intensa e ela faz com que você tenha que se vestir, né, para sair de casa, para se apresentar à sociedade. Então, tanto a perfumaria, a maquiagem... Eu descobri, estava lendo aqui num dos livros, que a Maybelline, que a gente vê hoje em qualquer drogaria, foi criada na Primeira Guerra Mundial, durante a Primeira Guerra Mundial. Para a gente ver como que essa toilette, que nem você falou, né, ela não cessa. Ela continua acontecendo. E o que os costureiros sempre diziam vocês precisam continuar mulheres bonitas e atraentes. Era interessante porque as sufragistas, por exemplo, antes da guerra, elas depois se alistam e vão fazer trabalhos administrativos, né, no setor público. Vão ser enfermeiras também. Mas as sufragistas, antes da Primeira Guerra, elas tinham uma grande preocupação em parecer sérias, mas ainda atraentes como mulheres. Tem um podcast que a gente gosta muito, que é o Dressed. Infelizmente ele está em inglês, mas a gente vai deixar. Tem dois podcasts. Tem um episódio sobre a Primeira Guerra e um outro sobre a Segunda. A gente vai deixar as referências. E eles têm uma pesquisadora inglesa sobre a Primeira Guerra que ela diz: é errado pensar que o fato de vestir calça e adotar elementos do vestuário masculino no feminino era um indício de que as mulheres gostariam de ser homens. Elas não queriam ser homens. E isso diz muito sobre essa vontade de continuar sendo extremamente feminina, elas usando calça. Na França, o que eu vejo nas fotos são muitas golas. Então, você tá de macacão ou com uma calça e com um tailleur, mas você tá com uma gola, né, mais
feminina. E maquiada, de cabelo feito, e com acessório. Era muito mais uma vontade de fazer parte de uma vida política e econômica e social no sentido das decisões do que estava acontecendo. Então, essa vontade de adotar o utilitarismo era muito mais para fazer parte desse momento do que ser realmente homem. O que mudou na Primeira Guerra é que, com os maridos estando no campo de batalha e muitos sendo mortos, a Primeira Guerra, eu acho que matou 40 milhões de pessoas, né? E elas começaram a ganhar mais. Elas começaram a ganhar melhor. E elas começaram a conseguir investir mais no seu próprio vestuário, na sua toalete, e ter um aporte para sustentar a casa. Antes, ela tem um marido, é ele que sustenta. Eu queria continuar também nessa ideia, mas antes eu queria falar uma coisa. Até então, a alta costura ditava a moda. E as confecções todas, no mundo inteiro, reproduziam aquela ideia. Isso continuou durante a Primeira Guerra, né? Uma silhueta que aparece nessa época é a silhueta que vai continuar até o inicinho, até um pouco depois da Primeira Guerra, o vestido barril, né, em forma de barril, que é uma silhueta mais simples do que existia antes, que usava menos tecido, que era um pouco mais adaptada à vida moderna. As roupas de noite, de baile, vão desaparecendo das coleções. A roupa do dia a dia domina. Se vê muito preto também, né? Porque a gente não pode esquecer a quantidade de mulheres viúvas dessa época. Na França, em 1918, acho que eram em torno de 600 mil mulheres viúvas. Então, o preto também era muito visto nas ruas. Mas o que eu queria falar, né, é, na verdade, um fato curioso que tem a ver também com algo que a gente viveu recentemente, né? Que é uma inversão das ordens. Alguns estilistas se inspiraram dessa moda funcional, né? Da mulher no trabalho. Então, por exemplo, a roupa da mulher que não tinha bolso ganha bolso. Paul Poiret chega a fazer uns bolsos gigantes. Bolso falso. Mas aparece lá. O khaki começa a aparecer também como uma cor na moda. A passamanaria militar, que são todos os ornamentos do vestuário militar, que são aqueles fios dourados. Tem algum outro nome para isso, Olivia? São as patentes, né? Que mas, mostra as patentes dos oficiais. Tem isso, mas tem também aqueles que são só ornamento, assim, aqui no ombro, que cai as franjas aqui, sabe? Sim. E é engraçado ver, então, esse sentido inverso, né? Das confecções que criavam coisas utilitárias, né, para o trabalho manual, isso ser incorporado pela alta costura. Né? Que nem eu pensei muito sobre a estrutura que eu montei lá no Premiere Vision, que a gente falou no Apocalipse. Você pode separar nesses 3 tipos de proteção, né? Uma é a proteção da degradação. Então, existe sempre um senso de moralidade muito grande quando uma guerra acontece, né? Uma seriedade. Não é hora de falar besteira. O outro é se proteger do exterior, que é essa adoção do utilitarismo. Por exemplo, o fèche-éclair, né? O zíper, que foi criado na Primeira Guerra Mundial, né? Para facilitar a abertura de botão, né? Que demorava muito. O trench coat, por exemplo, também invenção da Primeira Guerra, que foi feito com recursos para carregar armas, mantimentos, mapas, por ser impermeável, né, para proteger mais os combatentes, mas que também é fortemente adotado. Ele foi criado, né, a Burberry e a Aquascutum, elas brigam pela essa invenção. E também tem a sua proteção à miséria humana. E a proteção à miséria humana é quando você fala sobre o khaki. Tinham vários escritores na época que falavam do horror que eram as mulheres deixarem de serem frívolas, né, para se tornarem esses soldados fora de hora. E tinham muitos jornalistas na época, tanto da Primeira quanto da Segunda Guerra, que falavam da importância das mulheres darem suporte aos seus maridos, né? Tinham vários casos dos maridos que não queriam ir para a guerra, e as mulheres falavam, você tem que ir para a guerra, senão você é um covarde.
né? E tinha uma grande parte da mídia falando que elas não poderiam perder essa frivolidade, porque era isso que sustentava, por exemplo, a alta costura francesa, que era um projeto político, sim. Eu sinto que a mulher, com todas essas mudanças comportamentais, ou elas eram masculinas demais, ou elas eram frívolas demais. Existiam também muitas caricaturas, tanto para um ou para outro, criticando desde as mulheres mais de elite, né, que ainda podiam se vestir ostentando um pouco mais, né, mesmo a moda dessa época sendo um pouco mais sóbria. Então, elas eram criticadas. As mulheres que trabalhavam com roupas mais masculinas eram criticadas também. Inclusive, as viúvas também eram muito criticadas, porque nessa época, pré-Primeira Guerra, o ato de se vestir era todo protocolado. E existia o protocolo do luto. O luto demorava 2 anos, pelo menos na França era assim. E para cada fase do luto existia um figurino. Agora você imagina uma mulher que tem que trabalhar, né, durante a Primeira Guerra, ainda ter que fazer 2 anos de luto, sendo que uma parte importante é usando um vestido enorme e você não pode sair no espaço público, né? Então é insustentável. E como tem muita viúva, existe todo um mercado de vestuário de luto que se desenvolve. Então as roupas de luto ficam super chiques e elegantes. Então os homens também criticavam essas mulheres que não estão respeitando os homens mortos na guerra, né? Então a mulher sempre nesse lugar impossível, né? Tendo que trabalhar, ser atraente, ser atraente, tem que comprar. É isso, né? Mas é interessante como a mulher compra muito a ideia dessa guerra, né? Da Primeira Guerra, principalmente. Ela compra no sentido do patriotismo, de temos que defender nossas fronteiras, porque é o momento onde ela vê a abertura de entrar na ação política, né? Ela entrar no mercado de trabalho, ela deixar de ser estagnada dentro de casa para ser uma boneca. Depois da guerra, mais mulheres estão no mercado de trabalho, o salário delas aumenta, muitas mulheres conquistam a independência financeira, ou pelo menos ganham outros papéis que não sejam ligados ao universo doméstico, né? De ser esposa, de ser mãe, etc. As roupas se encurtam, ficam um pouco menos femininas. E é quando elas começam a raspar a perna, né? Eu não sabia. Elas começam a raspar a perna nessa época. Mas não é só porque houve todas essas mudanças, né, que todas as mulheres do pós-guerra são a garçonne, que é a continuação dessa mulher que se esboça na Primeira Guerra. E que ainda tem o elemento de independência sexual, né? Não é porque aconteceram essas mudanças, né, que tudo mudou. As possibilidades para as mulheres aumentam, né? Isso fica claro no vestuário. No caso da França, as mulheres só conquistam o voto muito mais tarde, em 1944. E depois da Primeira Guerra Mundial, a gente não pode esquecer, com tanta morte, né, 10% dos homens na França morrem, existe uma obsessão por procriação, né? Então existe também uma pressão para as mulheres voltarem, né, a ser esposas dedicadas e mães e procriar. A gente associa os anos 20 à garçonne, à modernidade da garçonne, mas também existia em paralelo uma volta ao romantismo na moda. E aí eu posso citar vários estilistas, a Lanvin, as irmãs Callot, a Jeanne Paquin, que faziam vestidos mais com a estética princesa. Não era só a garçonne com aquele estilo andrógeno, né? Com a cintura caída, que mexia com as proporções do corpo, sem manga, né? O corpo ficava mais descoberto. E uma coisa que eu já ia esquecendo de falar, que foi super importante também com a Primeira Guerra, como você já havia falado anteriormente, muitos estilistas estavam lá no front. Então, muitas mulheres começaram a dirigir essas maisons de alta costura. E mesmo já existindo estilistas mulheres com grifes importantes, como a Lanvin,
O protagonismo delas a partir da Primeira Guerra, e aí a gente vê também a Chanel, tem a Jeanne Paquin, né, que eu usei como exemplo dessa moda um pouco mais romântica. Ela, durante a Primeira Guerra, ela é a primeira mulher a ocupar a posição de presidente da Câmara Sindical de Costura Parisiense. Vocês lembram do episódio do Luís XIV, que a gente explica um pouco a história de como Paris virou capital da moda? Então, ela dirige, né, esse órgão que é importantíssimo para o sistema da moda. Tem a Vionnet, a gente tem a Schiaparelli e, como você falou, Paul Poiret, Jacques Doucet, eles entram em declínio a partir daí. Bem, então na Primeira Guerra a gente estava vendo essa necessidade de construção de um Estado-nação. E aí você tem os uniformes, você tem as mulheres usando os uniformes e falando para os seus maridos irem combater. Você tem essa ideia de que diversas culturas locais que faziam parte de uma mesma fronteira, elas vão diminuir a sua intensidade étnica para fazer parte de algo maior. A Segunda Guerra, ela já vem como uma revanche dos países que perderam a Primeira Guerra. E existe uma necessidade de reafirmação de autoestima dessa nação que foi criada, mas que também foi muito sacrificada por conta da guerra. Então você tem principalmente o eixo, né, que é a Alemanha, é o Japão e a Itália, com essa ascensão hipernacionalista de extrema-direita, e você tem os aliados que estão querendo fazer com que essas nações não avancem, né? Inclusive, o fato que se dá no início da Segunda Guerra, dizem que foi muito por conta da forma de se vestir. Na verdade, os sérvios, né, um grupo sérvio de independente, né, que queria buscar o seu reconhecimento como nação, dá um tiro no arquiduque austro-húngaro, e o que dizem é que o arquiduque estava tão bem vestido, ele estava tão fechado na sua roupa, tinham tantas camadas tão perfeitamente fechadas, que eles não conseguiam abrir a roupa do arquiduque para chegar ao ferimento. Quando eles chegaram ao ferimento, ele já tinha morrido, porque ele estava todo costurado em si mesmo. É uma loucura, maravilhoso. Tá? Mas é muito interessante como a estética e a roupa passa a ser algo tão forte na Segunda Guerra, ao ponto que a França foi ela foi vista como o ponto principal de ocupação pela Alemanha, exatamente porque a Alemanha queria, sim, passar para ela todo o status de elegância e de ditador, né, da moda. Então, se vestir como a França era estar do lado da França. Então, a Alemanha, ela falou não, ela tentou em diversas vezes trazer isso para ela. Mas é engraçado como a França também, no momento de fazer com que a sua sociedade fosse contra os alemães, ela dizia que os alemães eram bárbaros, que eles não tinham classe, que eles se vestiam muito mal, que eles não tinham uma toalete refinada. E logo no início da ocupação, não no início da guerra, mas logo na ocupação, quando os alemães adentram Paris, a primeira coisa que principalmente as mulheres percebem é que eles são homens lindos e muito bem vestidos. E isso cai por terra, a ideia daqueles bárbaros. E as mulheres francesas ficam loucas com aqueles alemães. E começa ali, realmente, né, logo no início, onde o cerco ainda não tinha apertado tanto, um interesse muito grande das francesas pelos esses alemães que estavam extremamente bem vestidos em alfaiatarias impecáveis e botas lustrosas. Mas eu te falei, né? Eu lembro que a gente tinha conversado sobre isso. Com a liberação, muitas mulheres que tiveram relações com esses alemães foram denunciadas, né? E elas tiveram o cabelo delas raspado em praça pública. É muito forte, assim. Os vídeos, tem vídeo. Não sei se tem no YouTube. Mas a Alemanha estava tão derrotada, que depois da Primeira Guerra, que é impressionante como eles sempre falavam, né? E tinha uma percepção também do povo, quando um regimento, quando os soldados voltavam para as suas casas
e você percebia e você tinha uma rejeição aos soldados que voltavam sujos, maltrapilhos. Eles tinham que voltar, por mais feridos que eles tivessem, eles tomavam banho, eles trocavam de roupa, para quando eles chegassem em casa tivessem uma visão de superioridade e não uma visão de derrotado. Né? Então, essa coisa de como você se apresenta, quem é essa nação, como que esse soldado volta e quem é essa nação que está te ocupando. Essa primeira vista é muito impressionante, né? E faz toda a diferença. E é muito interessante, né, como as marcas que continuaram a funcionar durante a Segunda Guerra, né, com a escassez de matéria-prima que tinha nessa época, como eles começaram a usar matérias-primas completamente inusitadas, né, que nunca tinham feito parte, né, de um vocabulário do vestuário, né, como, por exemplo, palha. Teve uma exposição chamada Système D aqui na França, já tem uns anos, que falava exatamente sobre isso, sobre a criatividade da moda nessa época, né, esse espírito de reinvenção e de reciclagem dessa época para existir, né, e essa ideia também da elegância como resistência. Eles falam muito na palha e também na cortiça também era muito usado. Mas é interessante porque quando a gente pensa que na Primeira Guerra Mundial os paraquedas eram feitos de seda. Seda. E a França era uma grande produtora de seda, principalmente Lyon, né? Por isso que Lyon foi tão atacado, né? O norte da França, no geral, foi muito atacado, mas Lyon, principalmente, porque era base de seda. Mas na Primeira Guerra, ela já tinha o desenvolvimento da viscose, né? Que é a seda artificial. Mas ela acaba sendo amplamente usada na Segunda Guerra, né? Porque o que a gente também tem que lembrar é que durante a guerra existe um racionamento, porque né, principalmente os tecidos, eles precisam ser destinados aos uniformes, né, às proteções, para a gente pensar na Segunda Guerra Mundial que existe a ideia da cabine pressurizada. Então, só para a gente ter uma ideia, antes, na Primeira Guerra Mundial, os pilotos dos aviões, eles tinham que voar vestidos em couro muito forrado por causa do frio que eles enfrentavam. Então, todo o couro disponível, ele era destinado aos sapatos militares, né, às botas militares, porque eles eram mais leves, eram mais resistentes, e também as roupas para proteção do frio. Então, nesse momento, quando todo o couro é destinado ao aparato militar, ele vira artigo de luxo. Na Segunda Guerra, o que a Alemanha faz na ocupação francesa é criar um racionamento e uns tickets onde as francesas, tanto a indústria francesa quanto os consumidores, eles tinham um limite onde parte da produção era destinado à Alemanha, né? Aos aparatos alemães, à indústria alemã para a fabricação militar de artigos militares. E os clientes, eles tinham que racionar a quantidade de coisas que eles compravam. E a Alemanha, essa é uma briga muito interessante da Segunda Guerra, né? Porque a Alemanha ela vai apertando o racionamento, enquanto isso a moda francesa ela vai se reinventando a cada momento, né? Então, tudo bem, a gente não tem couro para as solas dos sapatos, então eles vão ficar com sola de madeira. Mas ainda assim existiam concursos, existiam prêmios para os maiores desenhos e inovações em sapato. A lã não podia ser usada, então eles começaram a adotar os desenvolvimentos de acrílico. E existia, sim, uma vontade de fazer o acrílico mais parecido com a lã para que eles, né, não parecessem o que eles... eles adotavam a ideia de artigos de substituição.
Os artigos de substituição eram o nylon, era o acrílico, era a própria viscose, eram os saltos, as solas de madeira e os saltos de madeira para os sapatos, que seria uma substituição àqueles que eram melhores, naturais e que estavam sendo destinados ao exército alemão. Mas a capacidade de reinvenção era um posicionamento político. Né? Que as revistas de moda também falavam: você não pode se tornar uma mulher mal vestida, mesmo que você não tenha mais possibilidade de comprar tecidos, você vai pegar roupas antigas. E você não vai jogar a toalha, né? E você não vai jogar a toalha. E é impressionante como isso... e a alta costura também na Segunda Guerra é muito importante, principalmente por um estilista que também era presidente do Sindicato da Alta Costura, que era o Lucien Lelon. E ele fazia diversos esquemas e conversava muito com os alemães para os alemães entenderem que, tudo bem, se vocês ficarem com a França, vocês vão precisar que essa indústria esteja forte. Vocês não podem eliminar essa indústria. E os alemães fizeram de tudo, né? Eles pegaram as publicações francesas e começaram a publicá-las na Alemanha, mesmo em francês, mas eles falavam: essa publicação é feita na Alemanha com a ajuda francesa. Eles pegavam a Marie Claire e botavam a Marie Claire em 2 línguas. Aí a Marie Claire falava: não, mas grande parte das minhas leitoras leem inglês, porque os Estados Unidos, na época, era um grande consumidor, então as revistas de moda eram inglês, francês e alemão. Né? Mas a Alemanha tentou de todas as formas tirar a possibilidade de elegância, né, francesa, e ela não conseguiu. Eu estava vendo no site do Imperial War Museum, em Londres, né? Eles têm uma página sobre a moda durante a Segunda Guerra Mundial. E aqui está falando das leis, né, que restringiam a indumentária em 1942 e 1943, que deixaram os homens muito, assim... não gostaram nem um pouco das mudanças, porque ia até de quantos centímetros tinha a lapela. Não podia ter bainha, não podia mais ter bolso. E isso tudo para economizar, né? Mas assim, tinha a Alemanha, ela vinha para o setor de moda francês com esse discurso de ter que economizar porque eram tempos difíceis e os oficiais e o exército alemão precisavam daqueles artigos. No entanto, era racionado aos franceses. Só que os alemães, eles tinham compras ilimitadas. Então, eles chegavam nas grandes maisons e os costureiros, eles falavam na época: nossa, eles vêm aqui e eles pagam em dinheiro. Né? Então, e houve várias casas grandes, várias maisons que sobreviveram porque se relacionavam diretamente, sem problema nenhum, com o ocupante, né? E eles falavam: olha, eu preciso fazer esse meu negócio vingar, porque eu tenho 200, 300 empregados, e se eu não conseguir sustentar esses empregados, eles vão para a rua. Então, existia sempre essa desculpa. Agora, tem uma parte interessante nessa coisa de couro, que eram... e dos judeus também, né? Todos nós lembramos os horrores que a Segunda Guerra foi com a perseguição judaica ao povo judeu. Mas tinha uma coisa... todos os grandes... todas as casas comerciantes da Paris ocupada tiveram que ser deslocados. Lembrando que não era toda a França que estava ocupada, né? O sul da França não estava ocupado. E eles tinham que se deslocar. Só que alguns judeus continuaram mantendo os seus trabalhos. Por exemplo, na peleteria. Porque os judeus que trabalhavam com peles, eles eram tão habilidosos que os alemães, eles entendiam que eles não tinham como ser substituídos. Então, por conta das suas habilidades, vários judeus passaram. E puderam continuar os seus negócios com algumas restrições. Eles não podiam ir a público, né? Eles não podiam aparecer demais, mas eles tinham.
Agora, é interessante quando a gente fala sobre a história da máscara, que isso também surgiu na Segunda Guerra, né, num vestuário geral. Com a gripe espanhola, né? Espanhola, entre aspas. Mas tinha os gases tóxicos também, né? Era mais você tá falando daquele respirador, né? Daquele... Não é uma máscara, simplesmente. É realmente aquele para bloquear, né? Os gases. Dos gases e tal. Para a Segunda Guerra, a gente indica um livro muito interessante da Dominique Veillon. Acho que a gente já falou dele em outro podcast, chamado Moda e Guerra, um retrato da França ocupada. Ele está em português. E tem uma foto que a gente vai deixar também nas referências, que é um figurino de Robert Piguet, de 1939 e 40, que é essa mulher que se veste de acordo com os novos tempos. E ele diz: surge também um novo objeto, agora de uso obrigatório para os pedestres, a máscara de gás. A psicose da guerra dos gases é tal que, durante alguns meses, a população não se desloca sem um inseparável instrumento. No mercado, no liceu, no cinema, no teatro, no restaurante, no metrô, a máscara está presente por toda parte, tornando-se marca das silhuetas de guerra. A publicidade e o comércio de luxo exploram esse maná. Ou seja, quem começou isso não foi a Marine Serre. Já tá aí. E já que você indicou uma leitura, eu vou indicar uma outra leitura que é um pouco difícil de achar, mas não é impossível, que é a autobiografia de uma mulher chamada Ginette Spanier. Ela foi diretora da Maison Balmain de 1947 a 1976. Ela era franco-inglesa. E é engraçado o título da autobiografia dela, que o título é It Isn't All Mink. Nem tudo era Vison, porque ela conta a história dela desde do pré-Primeira Guerra até, até eu acho que é publicada em 1959, né? E ela, como ela tem um gosto pela moda, sempre teve desde pequena, você consegue ver, né, como a moda vai mudando. Por exemplo, ela fala que uma das primeiras lembranças dela de infância é a luva branca. A luva branca, a botina branca. Que inclusive a Mata Hari, quando vai pro fuzilamento dela, está de luvas brancas. Isso foi um assinte. E aí ela vai contando a história dela. Ela era judia, ela era franco-inglesa judia, de uma família burguesa. E então ela com 18 anos ganha o primeiro vestido dela de alta costura, mas aí depois com a depressão os pais dela perdem tudo, perdem dinheiro, e aí ela tem que ir trabalhar, ela vai trabalhar. E aí durante a Segunda Guerra, né, que ela fica foragida, como você falou, ela primeiro vai para o sul da França, que não está ocupado, e depois ela tem que ficar fugindo, né? Ela não tem nem grampo, mal tem meia calça, não tem nada, né? Ela viaja com um mínimo. E é interessante que você estava falando também ela não tinha meia, né? E as meias calças eram muito importantes nesse momento. E foi um boom das empresas de maquiagem que começam a fazer as meias que não desfiam, né? Porque eram maquiagens. E foi um boom de grande parte da indústria, até hoje que a gente conhece francesa, começou aí, né? Com essas maquiagens de perna. Agora, é interessante que a Jeanne Lanvin, mesmo quando você falou, ela já estava, obviamente, na Primeira Guerra, ganha um protagonismo, como você disse, até a Segunda Guerra ela já é uma maison muito bem firmada em território francês, mas que sofre muito durante a guerra. E é interessante como os estilistas vão incorporando, inclusive ela, o vocabulário que vai se instaurando na cidade, né? Então, aqui tem uma parte que fala: em dezembro de 1942, Jeanne Lanvin baseia toda a sua coleção no dia de uma parisiense. Desde estou na fila, casaco confortável, até vou sair esta noite, vestido curto habillé, passando por trajes domésticos, eu me aqueço, substituo o aquecimento central, e etc. Lembrando que o aquecimento central das casas também foi suprimido
Então, as pessoas começavam a ter que usar roupas dentro de casa muito para se aquecerem, mesmo dentro de casa, né? Então, os casacos, os bolsos, tudo que poderia facilitar a vida das parisienses e dos parisienses foram levados em consideração. É interessante também que coisas pequenas, quando a gente pensa, como o aço na biqueira do sapato e também no salto ali embaixo, né? Para ele não desgastar. Quando a gente vê essa proteção que a gente tem no salto, nos sapatos de hoje em dia, né? Quando tem uma partezinha de borracha, o início eles eram colocados para exatamente não desgastar um sapato, que eles não sabiam quando que eles iam poder novamente substituir, trocar, né? Não podia. Então, essas versões de proteção da roupa, elas foram muito bem introduzidas. A Jeanne Lanvin também tem uma parte interessante quando ela fala, quando falam sobre ela, né, da elegância como resistência. No verão, fitas e palha, como você disse, servem para compor figurinos frescos, que mostram pouca resistência ao uso, e não é raro ver, sob os olhares embasbacados do ocupante, insolentes franceses exibirem orgulhosamente uma dessas frágeis e minúsculas obras-primas, como se quisessem provar ao mundo que, apesar das dificuldades do momento, o bom gosto francês permanecia intacto. Essa era a ideia dos chapéus, principalmente, que viraram esse foco de resistência francês. Porque quando os tecidos foram sendo racionados, né? Quando os tickets para compra de roupas eles foram se agravando e diminuindo, o lugar dessa experiência francesa foram os chapéus. E é interessante como, por exemplo... E eles iam crescendo, né? Eles iam crescendo como insolência. E eles iam se tornando cada vez mais absurdos. A Elsa Schiaparelli foi uma grande defensora desses chapéus absurdos. Então, eles tinham um frango na cabeça. Entendeu? O chapéu era um frango. As mulheres pegavam frutas e flores de casa e elas botavam nos chapéus, para os chapéus terem, né, as suas decorações, frutas verdadeiras, né? Que elas botavam nos chapéus, uvas verdadeiras. E isso foi crescendo a um ponto dos alemães falarem: isso é um absurdo, isso é uma insolência, isso está horrível, é deselegante. Mas até era uma maneira de resistência e de quase uma chacota à ocupação. Né? E quando eles diziam que elas deviam ser comedidas, morais, usando as roupas que não exagerassem, elas botavam frango na cabeça. Maravilhoso. O que você acha que no vestuário da pandemia vai virar símbolo da resistência? É a máscara? Sem dúvida. Será que a gente Será que a gente não vai tentar sair um pouco da calça moletom, da roupa de ginástica, né, que eu acho que é um pouco uniforme da pandemia? Não, eu acho que uma das grandes coisas que a pandemia vai trazer para a gente, primeiro, é o que já se dizia no trabalho remoto, que é esse investimento em peças da cintura para cima. Casual wear. Da cintura para cima. Né? Estilo Cid Moreira, de short, chinelo, e só com a camisa abotoada e um... Então, assim, eu acho que essa coisa da parte de cima... eu acho que a parte dos sapatos e quando a gente pensa que pode ser eles vão ter que se tornar muito mais realmente funcionais nesse sentido, nesse novo mundo, né? Mas essa parte de cima eu acho que tá ok. Eu acho que... Não, mas assim, como elemento de reverência, assim, como esse frango da Schiaparelli. Cara, eu acho que esse frango da Schiaparelli vai virar muito os filtros, sabia? A gente descobriu, né, no Zoom, aquele fundo engraçado. Gente, agora as nossas lives vão sendo, né, a gente vai continuar fazendo lives no Zoom e agora a gente tá com um Zoom Pro, né, conta Premium. E aí a gente ficou se divertindo porque dá pra mudar o fundo.
Que nem um chroma key, assim, né? Como se tivesse um chroma key. É um chroma key. Mas eu acho que, sem dúvida, a máscara vai ser um forte elemento de moda. A Dominique Villon, ela diz: na realidade, essas soluções milagrosas mostram o quanto a roupa, estreitamente ligada ao contexto, é um fenômeno social. Ela traduz um fato social. O grau de precariedade a que chegou a população francesa no espaço de alguns anos. A moda assumiu outra significação. O que ontem era impensável marca presença hoje. O aproveitamento de coisas usadas se impõe como uma necessidade, porque não há como ser de outro modo. É muito interessante também ver quando a gente vai falar sobre essas inovações, né, que acontecem e que depois elas entram na vida do dia a dia, né, das pessoas. Então, se na Segunda Guerra as fibras artificiais eram esses materiais de substituição, elas têm uma explosão nos anos 50 e 60. Tem uma lista aqui, eu fiz uma pequena lista de coisas que foram grandes desenvolvimentos da Primeira e da Segunda Guerra. Uhum. Eu vou ler para vocês. A Primeira Guerra, sem dúvida, eu acho que o mais importante é a penicilina, que é o nosso antibiótico. A viscose, que foi, na verdade, inventada antes, mas ela foi usada intensamente na Primeira Guerra. Os drones. O absorvente, sabia, Isabel? O absorvente higiênico. Antes eram os paninhos, né? Antes. Eram as toalhinhas, né? Só que a Kimberly Clark, que até hoje faz o Kleenex, né? Que o Kleenex também foi invenção da Primeira Guerra, ela desenvolveu um composto de celulose que ela chamou de cellucotton. Uhum. E o cellucotton, ele era como fosse um papel que absorvia muito mais líquido do que um papel tradicional. Uhum. E aí as enfermeiras começaram a entender, elas tratavam os pacientes com esse cellucotton e elas entenderam que durante a menstruação, quando elas colocavam no lugar da toalha, elas podiam depois jogar fora e era muito mais higiênico do que ficar limpando a toalhinha. Além disso, a gente tem o trench coat, como a gente já falou. A gente tem também o sutiã, uma primeira versão de sutiã na Primeira Guerra. A brassière, que depois vira bra. Eu li, na verdade, que ele foi antes, só que ele se desenvolveu na Primeira Guerra, que nem a viscose. Mas o sutiã é importante. O ácido inoxidável, que é o ácido que não enferruja. O zíper, que ele foi criado para eles terem o money belt, né, dos soldados, que na verdade eram os bolsinhos que ficavam presos por zíper nos cintos. O relógio de pulso, obviamente, ele também já era uma invenção anterior, só que todos os homens usavam só o relógio de bolso. E a partir da Primeira Guerra, todos os homens começaram a usar relógio de pulso. A comida enlatada. A Segunda Guerra Mundial, a gente já tem o nylon, o celofane, o acrílico, que são essas fibras que acabam, né, entrando como substituição e depois explodem nos anos à frente. A borracha sintética, o radar, né, a ideia de você monitorar via satélite. A fita adesiva, o nosso GPS, que a gente também acha que é algo super novo. Micro-ondas, início da ideia do computador, super bonder, walk-talk, equipamentos de visão noturna, o Ray-Ban, o óculos aviador, também é criação da Segunda Guerra. E uma também que eu achei bastante interessante é o nosso Dr. Martens. Essas botas que a gente, né, pensa que tem esse lado bem punk e que poderiam ser de batalha, na verdade elas foram criadas por um médico alemão que estava esquiando, desloca o tornozelo e aí ele cria Dr. Martens para segurar o tornozelo. Ele se inspira no coturno dos soldados, mas ele vai criando as suas adaptações. E o mais interessante da Dr. Martens é que na sua primeira década, que vai, né, do finalzinho da Segunda Guerra, 1946, 5 ali, finalzinho,
até o meio da década de 50, 80% das vendas da Dr. Martens eram destinadas às mulheres com mais de 40 anos e donas de casa. Olha! Ela só vira esse elemento punk depois, na década de 60, que entra um sócio inglês e ele começa a introduzir no vestuário dos jovens ingleses. Mas até então, era dona de casa que usava Doc Martens. A gente viu nesse episódio como a moda foi se reinventando, né? Foi dançando conforme a música, mas sempre deu a volta por cima, né? Acho que para terminar esse episódio, eu gostaria de lembrar, porque a gente tem visto uma reação muito forte, obviamente a moda, isso não é de agora, é há muito tempo, e de pessoas da moda mesmo falando que a moda não existe mais, que a moda é ruim, né? Que a moda é um espaço de privilégio e frivolidade e que a moda. O que eu acredito é que é uma maneira de se pensar moda. Porque quando a gente vê que a moda ela diz tanto sobre quem somos, aquilo que a gente acredita, como a gente se entende no mundo, né? Somos parte de que jogo, o que a gente aceita, o que a gente repudia. Mais do que atacar, e eu entendo, obviamente, o ataque é um sistema que se construiu a partir dessa ideia de moda, né? Dessa troca, desses símbolos muito vazios que as pessoas vão incorporando, dessa velocidade incessante, desse desperdício. Mas eu só gostaria de trazer que a moda, pelo menos para mim, é muito mais do que isso. A moda, obviamente... É muito mais do que o sistema, né? A moda é um sistema, mas ela não é apenas um tipo de sistema, né? Obviamente, não, mas talvez o que você goste é do vestuário, é da indumentária e não da moda, e não do sistema da moda. Não. Eu acho que são coisas distintas quando a gente vai falar sobre aquilo que nos cobre. Por exemplo, uma camiseta, né? Eu vejo a camiseta como moda quando ela implica um sentido, quando ela tem referências culturais diretamente ligadas ao meu entendimento dela. Então, é diferente de você ter algo que te cobre para te proteger, e seja lá o que ele for, mas o nosso entendimento sobre aquilo que é escolhido para nos cobrir, a simbologia dessas coisas. Então, também a gente, como pessoas de moda ou como estudiosos, pesquisadores, seja lá o que formos, quando a gente começa a atacar a moda de uma maneira geral e não pensar que o que foi desviado ali foi uma leitura sobre ela, foi a introdução de um sistema, e que não acontece apenas na moda de vestuário, mas é um sistema que se incorporou à arte e à criatividade de uma maneira geral, né? A relação com as pessoas, né? Então, é muito engraçado quando eu vejo as pessoas atacarem o hiperconsumo da moda, generalizando a moda como se ela só fosse esse hiperconsumo, e são as mesmas pessoas que não param de se autopromover no Instagram. Desculpa, para mim é a mesma coisa. Entendeu? Consumo, é a mesma ideologia, é o mesmo sistema. De um consumo frenético. Um desvio de um consumo para outro, né? É um consumo frenético, é uma vaidade doente, é uma vontade de aceitação que te faz ou ficar querendo lacrar no Instagram para receber like e chovendo no molhado e falando aquilo que todo mundo já sabe, né? E dando uma de autoajuda, falando, vamos salvar o planeta. Jura? Numa intenção de não criar um estado complexo de pensamento sobre as coisas, mas de querer uma aceitação. Para mim, é a mesma coisa das pessoas que investem uma grana para se vestir inteira de labels e ter ali todas as marcas, né? Que ela para de questionar o que é aquilo e ela quer uma aceitação. Mas, assim, a vaidade é o nosso calcanhar de Aquiles e sempre foi. E o Instagram faz com que a nossa vaidade vá a níveis nunca jamais vistos. Jamais vistos.
Então é isso, queridos ouvintes. Vai ser uma loucura editar esse episódio, mas tudo que não entrou a gente vai falar na live, que é semana que vem, quarta-feira que vem, no Zoom. A gente em breve vai colocar o link para vocês e a senha para vocês entrarem na nossa sala de discussão do Zoom, e depois o conteúdo vai estar todo no YouTube. É isso. Deu até vontade de dar um curso sobre guerra. Não, deu vontade, né? Guerra inspira. Guerra inspira. Então é isso. Beijo, Oli. Beijo, Bel.